Agora sim. Foi? Então tá, vamos começar. Então a gente tem nessa segunda parte do curso, né? Desse curso 2 aqui, né? A gente veio trabalhando um pouco com, antes de fazer Super Young Music em 4 dimensões, a nossa ideia era fazer um pouco de supersimetria em 2 dimensões e 3 dimensões, formalismo de supercampo, né? O que nós fizemos, discutimos alguns modelos, como por exemplo, modelos híbrido não linear, etc. Agora, vamos olhar, que a gente já tinha deixado para agora, né, a supersimetria para olhar Super Young Music em 4 dimensões. Então vamos começar pelo caso simples, né? Uma supersimetria M igual a 1 em 4 dimensões. Era o que nós estávamos, né, programados para fazer. Então nós já tínhamos estudado no curso anterior, no curso 1, semestre passado, nós terminamos trabalhando a QED, ou seja, teorias de gauge abelianas, né, em supersimetria M igual a 1, D igual a 4. Então nós já tínhamos visto, né, que a matéria M igual a 1, D igual a 4, é escrita por supercampos quirais, né? Então, esse supercampo é o supercampo quiral com aquele conteúdo que nós já sabemos, né? Um campo, vamos dizer assim, um campo escalar complexo, vamos chamar de Z, composto de 2 partes, um escalar e um pseudo-escalar, ambos reais, um campo de Majorana e aqui um conjunto, né, de escalares também reais, um escalar e um pseudo-escalar, formando aqui o campo auxiliar. Isso já estava claro para nós, né? Estou colocando nessa forma. Claro que para formar matéria carregada a gente precisava introduzir mais de um supercampo quiral para poder dar carga aqui ao férmio, já que esse férmio aqui é um férmio de Majorana. Bom, isso já estava claro. Agora vamos fazer a versão não abeliana. Então, também, né, o fato do supercampo ser quiral, isso nos obriga, né, e nós já tínhamos visto um pouco como é que é a transformação de supersimetria no caso abeliano. No caso abeliano, a gente tinha essa proposta aqui. Um supercampo escalar, né, quiral, ele transforma-se segundo uma fase, né, como é o caso normal, aqui a constante de acoplamento de gauge, aqui a carga, e aqui o supercampo também escalar quiral, que contém o parâmetro, né, gerador da simetria abeliana. Isso aqui atuando em cima do supercampo φ. Então, esse supercampo lambda também é um supercampo quiral. Muito bem. Vamos para o caso não abeliano. Bom, aí só lembrando também uma coisa que era importante. O setor de gauge, né, o multiplate que contém o campo de gauge em 4 dimensões euclidianas, nós tínhamos visto que o campo de gauge está contido num supercampo que é um supercampo escalar real. Então, era importante que esse supercampo fosse escalar para poder controlar que o spin máximo fosse 1. Se esse supercampo tivesse algum índice de Lorentz, a gente teria spins mais altos, o que a gente não quer. A gente quer ter uma teoria de gauge, a gente quer ter um modelo de gauge. Então, a gente precisa parar no spin 1 e depois ter na matéria spin 1 e spin 0. Quer dizer, aqui nós vamos ter o campo de gauge e o gaugino. Então, é isso que está contido nesse supercampo aqui. E nós já tínhamos feito a versão abeliana. Agora vamos para a versão não abeliana. Então, nós vamos supor que nós temos um conjunto, então um multiplate, um n-plate de supercampos escalares quirais, né? Então, uma certa representação irredutível, vamos colocar assim, uma certa representação irredutível do grupo de gauge G. Então, nós temos geradores nessa representação e vamos fazer aqui a transformação de gauge, transformação não abeliana. Então, vamos dizer, φ pela transformação de gauge, né, não abeliana, ele agora vai um filhinha, que é, então, vamos lá. Vou colocar aqui a constante de acoplamento, aqui os supercampos quirais, que são parâmetros de gauge, e aqui vamos colocar aqui os geradores da representação, os geradores do grupo nessa representação. E isso aqui atuando em φ.
seria a nossa proposta. Nós já sabemos também do curso anterior, né, que a ação de matéria, no caso global, né, a ação de matéria, ela tem essa forma aqui. Isso aqui é o termo cinético, né, ação de matéria normal. Φ barrado, φ. É o supercampo escalar, né? Quer dizer, nesse caso aqui, né, quando a gente está falando de supercampo, que é um N-plate, claro, esse barrado aqui não é só tirar o complexo conjugado, está implícito aqui uma conjugação hermitiana, né? Tá, esse supercampo φ aqui. Então, quer dizer, o nosso φ aqui está assim, vamos colocar assim, então, está implícito, vamos colocar assim, se a gente quiser, né? Φ barrado, φ. Onde esse I aqui, né, é o índice da representação. Aqui nós temos os geradores, GA e J. Nós já tínhamos visto, no caso abeliano, a maneira de introduzir o acoplamento mínimo. Como é que nós fazíamos para introduzir o acoplamento mínimo? De fato, do fato de que esse supercampo aqui é quiral, então esse φ barrado é antiquiral. Então vai produzir um supercampo antiquiral aqui na transformação de fase. Então, o acoplamento mínimo, vamos colocar assim, a matéria acoplada com o setor de gate, né? Então, o acoplamento mínimo, né, é realizado, nós já tínhamos visto dessa forma. Então, no caso não abeliano, nós vamos estender do mesmo modo. Vamos colocar aqui o nosso supercampo φ barrado, matéria. Vamos colocar aqui o nosso supercampo de gate e aqui φ. E claro, o nosso supercampo de gate agora também toma valores na álgebra de Lie, como é o caso das teorias de gate usuais. Então, isso aqui vai ser escrito como uma combinação linear dos geradores. Esses supercampos V, então, são supercampos reais, né? Escalares e reais, como agora esse índice A aqui é o índice da representação adjunta. A representação adjunta do grupo de gate. Então, normal. E aí, ficava claro, né? Ficou claro, já no caso abeliano também, que a transformação do campo de gate tinha que vir, né, a partir desse acoplamento mínimo aqui para que ele ficasse em parâmetro de gate. Então a nossa ideia era essa, né? Quer dizer, aqui eu não estou colocando, né, mas claro, vocês aí já estão cansados de saber que isso aqui deve estar sendo escrito assim. Φ, o supercampo Φ barrado, aí aqui exponencial de GV, isso aqui é uma matriz, um grupo de gate, FJ, FJ. Vamos colocar assim, se a gente quiser explicitar os índices da representação. Então, trabalhando em forma matricial fechada, né? Então, vamos colocar assim, Φ barrado, GV, Φ. Então, a transformação de gate disso aqui, dessa grandeza aqui, vai ser Φ' barrado, que vai ficar, então, Φ barrado é a menos IG lambda barrado. Lembrando, né? Então, que o lambda barrado está aqui, né? Então, lembrando, depois a gente vai especificar aqui. Aí aqui nós vamos ter o V', né? Então, isso aqui vai ficar fininho, isso aqui vai ficar o EG V'. Isso aqui é o nosso Φ barrado mínimo. Fininha barrado. E aqui o nosso fininho. Esse é o nosso filho. Só para lembrar aqui, né, que o Φ barrado, né? Quando a gente está lambda barrado, então, lembrando que lambda é GA, né? Então, o nosso lambda barrado fica sendo lambda A barrado no sentido do complexo conjugado dos triais. E aqui, claro, como isso aqui é uma matriz, né? Então a gente está pegando aqui, supõe que a gente tem aqui o GA dado.
hermitiano conjugado. Só que se nós estivermos trabalhando com um grupo com representações unitárias e os geradores são hermitianos, então, quer dizer, se os geradores são hermitianos, né, é o caso, por exemplo, de S ou N. Então a gente pode pegar, isso aqui vai ficar o lambda barrado GA. Então tá. Então ficou assim, então é claro que essa grandeza aqui, tudo isso aqui, para poder nós termos a invariância, nós vamos ter que menos π G lambda barrado GV'. G lambda. Então isso tudo aqui para nós vai ter que constituir o acoplamento mínimo do campo de Gauge. Então, quer dizer, para poder, isso aqui é o requisito de invariância. Então, nós vamos ficar aqui, φ barrado, isso aqui. Então, tudo isso aqui é que vai ser o nosso EGV. Então, deixa eu apagar isso aqui agora. Então, para poder garantir a invariância, então essa combinação aqui vai ser o nosso EGV. Muito bem, então a invariância está aqui. Então a transformação do nosso campo de Gauge fica assim. No caso abeliano, obviamente, tudo isso aqui comuta, então a gente viu que V', a gente podia tirar uma relação direta, linear, entre V', V lambda barrado e lambda. Então, GV' vai ficar exponencial, que dirige lambda barrado, então, no caso abeliano, a particularização abeliana, nós já tínhamos visto, como esses não tem nenhum problema de comutatividade, então nós tínhamos que V' ficava sendo V mais I lambda barrado menos lambda, que é o que assegurava para nós, né, a transformação correta da componente de Gauge, do campo de Gauge que está dentro do V. Então essa é a transformação. Agora, no caso não abeliano, a gente já não pode mais fazer essa soma aqui, porque aqui eu tenho geradores, aqui eu tenho geradores, aqui eu tenho geradores, nada disso comuta, né? Então nós temos que rever essa situação. Bom, como a gente se lembra, né? As nossas, no caso das supersimetrias em 2 dimensões e 3 dimensões, as derivadas covariantes de supersimetria apareciam na ação de matéria, né? Se a gente lembrar então da supersimetria, das ações em 2D e 3D, nós tínhamos, né, quer dizer, na ação de matéria em 2D e 3D, nós tínhamos no termo cinético, né, algo desse tipo assim. TDX, né? Aqui D2θ. E aí tínhamos algo desse tipo. Tínhamos uma derivada em alfa do φ e tínhamos uma derivada em beta do φ. E aqui tinha uma matriz C menos 1 alfa beta, algo desse tipo. Ou seja, a gente tinha as derivadas covariantes na ação. Em 4 dimensões nós não temos as derivadas covariantes de SUSY na ação. Mas nós temos, claro, derivadas covariantes, né, que estão embutidas aqui no elemento de volume, no superespaço. Nós sabemos que isso aqui pode ser escrito também, né, como sendo de alfa, vamos V2, né, até igual a zero. Só para lembrar. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que, como covariantizar as derivadas covariantes, quer dizer, como, vamos dizer assim, Gauge covariantizar as derivadas covariantes de SUSY em 4D. Então, vamos pensar aqui, né?
matéria, vamos lembrar o seguinte, os nossos supercampos de matéria são quirais. Então a transformação dele vai nessa linha aqui. Quiral, quiral. Então o produto de supercampos quirais é um supercampo quiral. Então, claro, eu vou poder tirar o d barrado aqui, alfa dot do filinho, vai ser igual a zero, porque o supercampo é quiral, que vai ser igual a d barrado, né? D barrado alfa dot, isso aqui. Perfeito. Então, como o nosso supercampo de gauge, um supercampo parâmetro de gauge, é um supercampo quiral, essa derivada, quer dizer, a derivada, se a gente pensar que a derivada covariante, ela vai sempre nesse sentido. O que é uma derivada covariante? Quando a gente coloca uma derivada covariante, a gente quer que ela tenha essa lei de transformação. A transformação de gauge aqui, quer dizer, ela vai ter que ter o nosso supercampo vai assim, né? Então, vamos botar assim. Se a gente tiver uma derivada qualquer, vamos colocar esse nada como sendo uma derivada covariante qualquer. Pode ser de espaço-tempo, pode ser escritorial, não importa. Atuando no supercampo transformado, qual é o papel da derivada covariante? O papel da derivada covariante é que o campo e a sua derivada covariante se transformam da mesma forma. Então eu deveria ter aqui um I G lambda nada fim. Isso é o sentido de uma derivada covariante. Então o sentido de uma derivada covariante é que ela se transforma de forma adjunta, né, com a representação onde está o campo de matéria sobre o qual ela atua. Então aqui deveria ser um nada e aqui um E elevado a menos I G lambda. Tem o lambda aqui, tem o lambda aqui, tem o lambda. Esse é o sentido de uma derivada covariante. Então, essa derivada covariante que eu estou dizendo, ela pode ser qualquer derivada. Não estou especificando o índice. Posso até colocar esse índice grande aqui, A, para esse índice grande A aqui significar as coordenadas do superespaço. Esse A aqui para nós, né, ele pode estar representando os índices espaço-temporais e os índices estelariais, ou do alfa ponto. Que agora eu estou no superespaço da supersimetria em 4 dimensões. Tem alfa e alfa ponto. Bom, então, se a gente pegar a derivada covariante, né? A derivada covariante de SUS, d barrado alfa ponto, então a gente teria que covariantizar ela para nada barrado alfa ponto. Que vai ser menos I G lambda barrado alfa ponto I G lambda. Como esse supercampo aqui é quiral, essa derivada, é claro, a exponencial do supercampo quiral também é quiral, então essa derivada mata todo mundo. Então eu não preciso, no final do dia, a derivada covariante no setor alfa ponto, ela é igual a derivada covariante de SUS. Então, nós não precisamos covariantizar essa derivada. Deixa eu apagar aqui. Então, a nossa derivada covariante do setor alfa, no setor barrado, não tem problema. Agora, vamos pegar a nossa derivada covariante no setor θ alfa. Então, a derivada covariante de SUS agora vai para uma derivada que é covariante de SUS e de gauge. Duas vezes covariante. Então aqui nós vamos ter, eu acho que eu fiz errado aqui, né? É o contrário, né? Usando isso aqui. Então agora eu vou ter IG lambda. Eu preciso que a minha derivada se transforme assim. Então a primeira ideia óbvia seria que aconteceu em 2 dimensões e 3 dimensões. O que nós fazemos em 2 e 3 dimensões? A gente introduz uma nova derivada covariante, que seria a derivada covariante de gauge, de supersimetria, mais, né, a parte de conexão. Introduzir aqui um supercampo γA. Nesse caso, claro, um supercampo γA alfa GA.
Então isso aqui assumiria, né, o papel de nossa derivada covariante. Só que aqui a gente está diante de um problema, em 4 dimensões. Esse índice aqui é alfa. Então, se eu pegar um supercampo que tem a natureza esquizorial em 4D, então, se o meu supercampo agora não é mais escalar, mas ele vai ter que carregar um índice esquizorial, então esse supercampo aqui, ele vai conter, pelo menos, quer dizer, na expansão dele, quando eu tiver aquela componente θ barrado sigma mi θ, eu vou ter que colocar aqui um campo que vai ter Vm alfa. Então vai aparecer um campo vetorial esquizorial, ou seja, um spin 3 meios. Então eu perco o sentido de uma teoria de gauge genuína. Por quê? Porque está me faltando campo, eu estou tendo spins mais altos. Então esse é o procedimento de simplesmente jogar em cima da derivada a conexão de gauge, ele não funciona. Porque isso aqui sim, resolveria o meu problema. Que eu colocaria essa derivada covariante aqui, e esse meu campo aqui absorveria a parte que vem a derivada do lambda. Não teria problema nenhum. Isso é exatamente o que poderia ter acontecido em 2 dimensões e 3 dimensões se eu fizesse o caso não abeliano. Lá, justamente, o meu campo de gauge, se a gente se lembrar, né, em 2D e 3D, era fundamental que o meu campo de gauge, o meu supercampo de gauge, tivesse um índice esquizorial, porque era isso aqui que me faria ele conter exatamente um vetor. Então, isso aqui é essa equação em 2D e 3D. Eu preciso de um supercampo potencial de gauge que tenha índice esquizorial. Nós analisamos isso nessas aulas anteriores. Em 4 dimensões, esse problema, eu não posso assumir esse procedimento de simplesmente covariantizar a derivada jogando a conexão de gauge de uma forma aditiva. Mas eu tenho que ter, no final do dia, uma derivada covariante que satisfaça essa condição. Deixa eu apagar isso aqui, então. Dito isso, vamos ver como contornar o problema. Então, como covariantizar, né, esta derivada sem incorrer, né, na introdução de spin maior do que 1. Então, nós temos que saber o seguinte: ponto fixo para nós é que essa derivada, perdão, pessoal, essa derivada aqui, vai para cá. Estou fazendo besteira aqui. Isso aqui seria a transformação da minha derivada covariante. Perdão, eu covariantizei essa derivada, então essa derivada aqui virou um nabla barrado alfa ponto, essa aqui virou um nabla barrado, virou um nabla alfa. Então, isso aqui são as covariantizações das derivadas. Essa aqui é a transformação da derivada covariante. Eu tinha feito besteira. Então, a derivada covariante transformada segue esse padrão aqui. Isso aqui é a transformação da derivada do operador, derivada de covariante. Eu tinha escrito errado aqui, né? Que eu covariantizei dessa forma. Isso é a transformação já da derivada covariante. Então, nós vemos que a derivada covariante, então, como ela obedece a essa lei de transformação aqui, então, a derivada covariante, ela pode ser tomada, então, a minha derivada covariante vai, vamos colocar o seguinte, ela vai ter que ter essa transformação, vamos botar assim, fica melhor colocar assim, perdão. Minha derivada covariante vai se transformar assim, vou colocar assim, perdão. Tem uma derivada covariante, eu sei que ela tem que se transformar assim. Então, como esse supercampo é quiral, então, essa derivada covariante aqui pode ser tomada, então nada me impede de identificar essa derivada covariante com o próprio d barrado alfa ponto. Então, essa derivada aqui não precisa, porque aí essa derivada ficando aqui, ela passa por aqui, o supercampo mata esse, então a derivada covariante, então essa derivada naturalmente ela é mais do que covariante, ela é invariante de Gauge. Agora aqui não, aqui a gente tem que obedecer isso aqui. Então como construir uma derivada covariante que satisfaça essa lei de transformação, não estou só colocando o que eu expliquei mal.
Então, a gente tem as derivadas covariantes, supõe que elas existam e sabemos as leis de transformação dela. Devido a essa lei aqui de transformação, fica claro que eu posso escolher isso aqui. Posso covariantizar a minha derivada no setor alfa ponto, sendo a derivada covariante do subsídio. Agora, a derivada covariante no sentido, no setor alfa, no setor, né, na primeira parte, no setor quiral, vamos colocar assim, do superespaço, ela vai ficar com essa lei de transformação. E nós já vimos que não vai ser lícito eu assumir esse ponto de vista aqui, que seria o ponto de vista canônico, que é jogar a conexão de Gage em cima da derivada anterior e jogar a transformação para esse cara. Mas aí eu posso fazer isso, mas aí eu incorro no problema de gerar spin maior do que 1. Então isso aqui está fora de cogitação. Opa, tudo bem? Tudo bem? Ah, é o Osório, depois você, tudo bem? Muito bem. Então, a gente já sabe que... Então, agora, o que eu tenho vínculo? A lei de transformação da derivada. Vamos lembrar aqui, só que eu apaguei ainda agora, né? A lei de transformação do campo de Gage. Então, o nosso campo de Gage, né? Só para a gente se lembrar, nós tínhamos essa combinação aqui, peraí, na ação. Isso é o acoplamento nítido. Né? Então, se a gente fizer a transformação de Gage, tudo aqui é linha, então aqui ficou I barrado, menos IG lambda barrado, GV', aí G lambda. Então, a nossa lei, então esse aqui é a nossa lei de transformação do campo de Gage, só que eu reconstruir. Então, o nosso campo de Gage se transforma assim, deixa eu colocar aqui. Importante observar que um é lambda barrado, o outro é lambda, né? Coisa não é adjunta no sentido canônico de ser lambda, lambda, lambda barrado, lambda. Um é lambda barrado, outro é lambda. Então essa é a transformação do campo de Gage, que é altamente não linear. Eu estou transformando um campo que está na exponencial. Mas aí vamos observar o seguinte, essa transformação aqui, vamos comparar com isso aqui. Vamos imaginar o seguinte. O nosso naval, se eu pegar essa combinação, vamos pegar essa combinação, A, G, D alfa, a menos G. Se a gente pegasse essa combinação, vamos dizer que a gente tivesse essa combinação. Vamos fazer uma transformação de Gage em cima disso aqui. Então isso aqui vai ficar GV', vai ficar I, G, lambda, GV. Aqui é a transformação do meu. Isso aqui é a transformação do meu. Aqui é a derivada de alfa. E aí aqui é a transformação. Então vamos transformar isso aqui. Então vamos multiplicar isso aqui por menos 1, vai inverter isso aqui, vai ficar IG lambda a menos GV, estou invertendo aquela relação. Está dando para enxergar esse gestão? Dá, sim. Já? Um pouquinho fraco, mas dá. Então para eu mudar ele, vou parar com ele. Esse aqui fica mais, esse aqui fica menos, esse aqui fica menos. Então essa transformação aqui não me diz muita coisa. Vamos pegar essa transformação agora. Essa combinação. A menos GV, D alfa. Vamos fazer essa transformação de Gage. Claro, quando eu estou escrevendo isso aqui, estou supondo que essa derivada está atuando nessa exponencial. Vamos transformar essa grandeza aqui. Então isso aqui vai ficar a menos GV', que é justamente a inversa disso aqui. Vai ficar a I G lambda, a menos GV, a menos I G lambda barra. Aí aqui, V alfa. Isso tudo atuando agora, não é? GV', vai ficar
Agora, lembrando que lambda é quiral. Então, lambda barrado é antiquiral. Então, é claro que esse objeto comuta com esse. Esse cara pode passar para cá. Isso aqui é sentido operatorial. Isso aqui está atuando em tudo que está à direita. Mas isso aqui é constante, do ponto de vista do d alfa. Então, essa exponencial aqui cancela essa exponencial, porque d alfa do lambda barrado é zero, pelo vínculo de antiquiralidade. E aí, isso aqui é exatamente o nosso lado alfa. Então, com isso aqui, a gente pega essa combinação, ela tem a lei de transformação típica da derivada covariante que eu esperaria, né? Se eu tenho um operador de derivada covariante, ele tem que se transformar assim. Então, quer dizer, juntando essa grandeza aqui, eu estou formando exatamente aqui o meu lado alfa. Então, a solução que a gente encontra na teoria de Peano em 4 dimensões é não covariantizar de gauge a derivada no setor antiquiral, mas fazer a covariantização de gauge da derivada no setor quiral e fazer a covariantização nesse sentido. Então, nós introduzimos essa derivada covariante, que vai ser sinal exponencial bem na frente. Então, é a menos GV de alfa é a GV. Então, essa derivada covariante aqui é que deve atuar. Então, por exemplo, se eu pegar um supercampo quiral, então, se eu tivesse essa combinação na formulação global, isso aqui vai ser trazido para essa formulação agora, né? Onde isso aqui vai ser menos GV de alfa é a GV atuando no φ. Então, é claro que a gente pode pensar, essa derivada atua em tudo que está à direita. Então, eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte maneira. Isso aqui é um operador, né? Tá, atua. Então, o primeiro termo vai ficar. Essa derivada pode passar para cá. Então, vai ficar, porque a derivada satisfaz a regra de Leibniz. Então, vai ficar, esse aqui cancela esse, então vai ficar d alfa v. D alfa fica lá. E depois, essa derivada vai bater aqui. Mais é a menos GV d alfa é a GV atuando no φ. Então, a gente vê que a conexão de gauge, realmente, ela vai ter um índice. Ela vai ser isso que a gente pode chamar de um gama alfa. Ela vai ter um índice espinorial. Só que, na verdade, ela não é um supercampo independente. Ela é esse supercampo aqui, que tem esse índice, ele é construído a partir da ação dessa derivada nessa exponencial. A gente pode escrever, na verdade, isso aqui significa isso, né? Essa derivada está fechada em cima disso, vou colocar assim. Quando eu aplico a regra de Leibniz aqui, né? Fica a derivada desse cara, então isso aqui cancela isso, mas essa derivada atuando aqui, vezes o φ. Então forma essa grandeza. Essa grandeza tem esse caráter. Então isso aqui sim é uma derivada, é uma conexão, só que ela, nós já tínhamos explicado no início, agora, em 4 dimensões, se eu pegar um supercampo que seja espinorial, ele necessariamente vai conter um spin 3 meios na expansão dele. Vai ser justamente aquela parte, θ barrado sigma mi. Θ a mi alfa. Então, essa componente do supercampo, tinha chamado até de B, ela vai ter spin 3 meios. Então, não dá para introduzir uma conexão de gauge que seja independente. Mas o que a gente vê é que, na verdade, o supercampo de gauge é o V. Então, essa derivada covariante atuando aqui, ela não vai gerar os campos independentes que estão aqui dentro, são aqueles que nós já conhecemos no multiplexo escalar real. E aí, o que vai estar acontecendo aqui é que esse supercampo aqui, o cara que é o spin 3 meios dele, vai ser, na verdade, o gradiente de um spin meio. Então, isso aqui não é um genuíno spin 3 meios, isso aqui é um campo de spin meio, o gradiente de um campo de spin meio, tem spin meio. E, na verdade, é um campo longitudinal. Então, isso, de uma certa maneira, já resolveu uma parte do problema para nós. Então, nós já sabemos, né, quem são as derivadas covariantes, que são agora covariantes de SUSY e de gauge. Então, o D barrado alfa, sozinho, ele é derivada covariante de SUSY e continua sendo derivada covariante de gauge por causa disso aqui. Agora, esse cara aqui é que teve que evoluir para essa derivada covariante, que agora é covariante de SUSY e de gauge, segundo essa prescrição aqui.
Então foi olhando, né, as transformações de rede que a gente entendeu como é que a coisa funciona. Claro, isso aqui a gente pode usar aquela famosa expansão, né? Que diz isso aqui a gente precisa pensar. Primeiro termo que é d alfa. Aí o segundo termo vai ser o comutador, vai ficar menos GV, comutador d alfa, então vai ficar no fundo d alfa, vai ficar mais GV, mais G, d alfa V. E depois mais termos superior, né? A gente agora vai expandir isso aqui toda a vida, né? Aquela expansão de Hausdorff, né? Fica menos GV, o próximo termo vai ser seria assim, menos GV, que é menos, não é? GV, e aí aqui ponto é alfa. O segundo termo seria esse, um meio disso aqui. Esse comutador aqui que a gente já fez, então vai ficar o segundo termo, vai ficar mais um meio de G2, né? Aí comutador de V, V alfa D. E assim vai. Então tá mais ou menos já resolvida essa parte. Pronto. Nós também lembramos que no estudo, né, da formulação do termo de Maxwell, né, no caso abeliano, o termo de Maxwell da propagação do supercampo de rede, né, do supercampo potencial de rede é V, e lá em 4D, no caso abeliano, a gente sabia que a gente construía esse supercampo aqui, que é o supercampo potencial de rede, D barrado ao quadrado, D alfa, V. Esse é o supercampo, né, que contém o F mini. No caso abeliano, a gente já sabia resolver essa situação. Então agora a gente vai para o caso não abeliano, né, de Young-Mills. Já sabemos que não vamos ter dificuldade. Como é que nós vamos covariantizar essa grandeza aqui? Essa grandeza aqui para nós vai ser. Essa derivada covariante não precisa covariantizar, ela é a mesma. Então mantém esse d barrado ao quadrado aqui. Agora eu vou ter que covariantizar essa derivada aqui. Essa derivada aqui, ela vai ficar, o que vai covariantizar isso aqui, então vai ser a nossa derivada, quer dizer, quem seria o nosso d alfa seria o nada. Então isso aqui vai ficar a menos GV d alfa GV. Isso aqui, claro, o primeiro termo, tá, né, vamos imaginar, quer dizer, isso aqui está atuando em alguma coisa. Na verdade, né, quando a gente escrever isso aqui se é um supercampo, o primeiro termo aqui, imaginar que isso aqui está atuando na identidade. Né? Então, isso aqui, o primeiro termo dá zero, que é d barrado ao quadrado, d alfa atuando em 1. O primeiro termo que vai aparecer aqui vai ser justamente esse comutador. Isso aqui vai ficar exatamente igual, menos GV, o D vai ficar G, D barrado ao quadrado, D alfa V, mais toda a parte da expansão. Então, vamos fazer, porque o caso agora é essa série não para, né? Essa série é aquela série de Hausdorff. Mas a gente vê que recupera, no caso, que daqui para cá vão vir os comutadores, que vão ser zero no caso, que vão ser nulos no caso abeliano. Então, no caso abeliano, a gente recupera exatamente o nosso W alfa, D barrado ao quadrado, D alfa D. Esse G aparece aqui, porque nós estamos colocando a derivada, a constante de acoplamento aqui. Então, aí a gente lembra que quando fosse tirar a equação, a propagação, né, de Maxwell, o campo W alfa é um campo quiral, então isso aqui vai só integrar na parte quiral do superespaço, e aí dava para nós aqui W alfa. E aí aqui eu coloco 1 sobre G2, para justamente esse 1 sobre G2, cancelar o G que vem daqui com o G que vem daqui, dá justamente o F mini, F mini. Claro que para dar menos 1/4 de F mini, segundo as nossas convenções, nós colocávamos aqui 1 sobre 64 G2, que tem aqueles 1/4 que aparecem. Mas só estou chamando a atenção que nós então já entendemos quem é então o supercampo que vai conter o field strength. É o supercampo field strength. Então, na verdade, agora, né, no caso não abeliano, o nosso F mini, vamos colocar assim, biálgebra válida,
dizer, o nosso FMA GA, ele está aqui dentro desse supercampo W alfa. Assim. É só pensar aqui e colocar assim, talvez seja melhor colocar assim, essa derivada está atuando assim. Perfeito. Claro, para eu calcular essa derivada atuando aqui, né, a gente faz aquele truque de sempre. A gente supõe, a gente escreve esse operador aqui, atuando na identidade. Então, isso aqui vai dar derivada desse vezes esse, mais esse derivada desse. A derivada desse é zero, então, isso aqui eu sei desenvolver pela expressão de Hausmann, da d alfa da identidade, que é zero, e assim vai. Então, isso aqui a gente sabe manipular perfeitamente. Então, o que é importante é isso, eu já sei onde fazer a alinhação de Young e Mills. Então, o meu famoso menos um quarto de F traço de F e F vem para cá. Ó, já para colocar. Então, a gente já tem dois pedaços da ação no superespaço, da ação de Young e Mills no superespaço. A gente tem um pedaço de Young e Mills puro e já tem um pedaço do acoplamento na matéria. Então, vamos colocando aqui para a gente ter a nossa ação, né, de matéria com o Young e Mills. Está ficando assim. Vamos botar aqui separadinho. Primeira parte, Maxwell. Então, segundo as nossas convenções, esse 64 aqui vai depender do autor. No livro do Bizarro, Rorschach, Siegel e tal, é 1 sobre 64. No livro do VS não é, deve ser menos 1 sobre 16, vai variar. Mas, digamos, tem um fator numérico aqui, alguma potência de 2 aqui, G2, e aí aqui a parte que dá a integração no superespaço quiral, porque o W alfa é quiral. Essa grandeza aqui, ela sai automaticamente real. A gente pode colocar aqui o conjugado complexo dela, mas ela sai automaticamente real. Então, essa ação aqui, a menos de um termo de integração por partes, a gente mostra que isso aqui já me dá o F menos um quarto de F mi, F mi. Então, essa é a ação de Young Mills puro. Isso aqui é o Young Mills puro. Agora, a ação de matéria, que nós já vimos então, que aí integra-se todo o superespaço. E aí nós vamos ter barrado. Então, isso aqui é invariante de Gauge, nós sabemos a transformação de Gauge do φ, sabemos a transformação de Gauge do G, etc. Tínhamos visto, e aqui, claro, esqueci de colocar, aqui tem um traço. Isso aqui é de álgebra básica. Então, é traço disso aqui, obviamente. Que vai dar o traço de F mini A, GA, F mini B, GB. Então, isso aqui é de álgebra válida, né? Porque esse campo aqui, tudo isso aqui, se esse cara aqui está na álgebra de Lie, esse objeto aqui necessariamente está na álgebra de Lie. Toda combinação desse tipo, né? Exponencial de G, operador exponencial de menos G, a gente já sabe que isso aqui é uma transformação adjunta. Então, se esse objeto está na álgebra, esse objeto como um todo está na álgebra. Esse objeto aqui pertence à álgebra de Lie. Está na álgebra de Lie. Então, tá aqui, esse objeto aqui está na álgebra de Lie. Vai claro que esse W alfa aqui, tem que pensar nele dessa forma. W alfa A, GA. Ele é álgebra válida. Bom, então essa aí é a primeira parte. Claro, nós já tínhamos visto no caso abeliano como é que ficava a ação de Gauge fixe também. Então, nós temos a parte de Maxwell, um acoplamento com a matéria, eventualmente a gente pode ter autoacoplamento da matéria, ok? Isso pode ser colocado. Agora, vamos colocar aqui o lagrangiano de Gauge fixe. Lagrangiano de Gauge fixe, nós tínhamos visto lá no caso de Maxwell, ele ficava na forma 1 sobre 16 alfa, a gente colocava assim, e aqui ficava também o traço. Olha, no caso abeliano não tinha traço, no caso abeliano agora tem um traço. D4 θ, e aqui ficava D barrado ao quadrado V, B ao quadrado V. Então, esse lagrangiano aqui, ele vai conter para nós, na expansão em componente, quando eu tirar toda a expansão em componente, no final de tudo,
Isso aqui vai nos dar o DMA ao quadrado. Vai nos dar 1 sobre 2 alfa, né? Vai nos dar o lagrangiano canônico do gate fixing covariante. Então, essa é a formulação, né? Agora, está faltando o que é muito importante, que é o lagrangiano de Ghost. E aí a gente vai ter que começar a trabalhar uma outra coisa para chegar ao lagrangiano de Ghost. A gente tem que procurar agora a ação de Faddeev-Popov em supercampos. E para saber, para formular a ação de Faddeev-Popov, a gente se lembra lá, né? Quer dizer, a ação de Faddeev-Popov é Ghost. Aí aqui nós temos aquele determinante que a gente traz para cá, né? Que na verdade a gente coloca aqui o determinante da variação do gauge fixing em relação aos parâmetros de gauge, não é isso que a gente faz, né? Em relação aos parâmetros de gauge. Quer dizer, o gauge fixing sendo dmi a MA, a variação, né, do meu gauge fixing é isso aqui, a variação no meu campo de gauge é a derivada covariante do parâmetro, e aí quando a gente faz a derivada funcional em relação ao parâmetro, que dá para nós aqui é o dmi. Então, quer dizer, a nossa clássica ação de Faddeev-Popov, né? Ela tem essa carinha aqui. Duas famílias de Ghost C e Ghost C, para poder isso aqui dar aquele... Então, vamos falar isso no outro curso, a gente está entrando agora em identidade de lado não inteiro, a gente vai rever um pouquinho disso, mas aí é a ação de Faddeev-Popov, ela basicamente é isso, é Ghost. Aí aqui a gente tem a variação do gauge fixing em relação ao parâmetro de gauge, que é isso aqui que é justamente aquele determinante, né, de Faddeev-Popov que aparece para poder fixar o gauge, e aqui Ghost. Então a gente vai ter que chegar a alguma coisa desse tipo, só que a gente agora vai ter que buscar quem são os supercampos dos Ghosts, né? A gente vai ter que fazer a ação de Faddeev-Popov no supercampo, então a pergunta vai ser, né? Quer dizer, os Ghosts, os supercampos de Ghosts, né? Ou vamos dizer, Ghost superfields. E como vai ficar o determinante, né? O determinante que vai ser a variação do gauge fixing em relação aos parâmetros de gauge. A gente vai ter que buscar isso agora no superespaço. Então, para isso agora, a gente tem que ter um certo cuidado, porque as transformações de gauge agora são bastante, são não canônicas por causa dessa exponencial. Então, esse é o nosso próximo passo. Claro que eu acho que hoje não vai dar para eu chegar no n igual a 4. Né? Meu plano é fazer com vocês formular a ação n igual a 1, d igual a 4, para a gente chegar a superando meus d igual a 4, que aí é quando eu vou resolver a invariância de gauge de componente, aqui que é o exercício. O exercício fica para ser resolvido, eu vou fazer em 10 dimensões, e aí automaticamente, eu quero fazer em 10 dimensões. E aí quando a gente reduzir de 10 para 4, a gente ganha n igual a 4. Tá? Estou fazendo primeiro em supercampo, né? Porque... Só uma dúvida. Se eu quiser, por exemplo, ter um termo tipo proc, você botar V ali? Isso, exatamente. Se você quiser ter um termo tipo proc na mão, você pode colocar alguma coisa aqui, algum coeficiente maluco, né? E aí você vai colocar aqui. Bota o traço, né? Isso mesmo. Eu estava com medo da dimensão de massa. V tem massa... É a dimensional, mas tem dimensão aqui. Tem dimensão. Aqui tem dimensão de massa ao quadrado, massa clara. O V é dimensional. Pois não? O pessoal do grupo trazou também uma outra, mas tem gente que talvez não tenha o nome na lista. Quando ele chegar aqui, você fala embaixo, fala que a hora que a pessoa chegar, que o guarda mande me chamar aqui, ou vou ficar aqui até as 8 horas. Tá? Pode ficar? Obrigado. Nada. Então, tá aqui, certo, Osório? Tá? Muito bem. Então, o que é preciso, né, para a gente fazer a derivada, para a gente fixar a Faddeev-Popov? O que é preciso é o seguinte, a gente sabe que tem um gauge fixing. Por exemplo, esse gauge fixing aqui. E aí o que a gente faz? A gente faz a variação do gauge fixing. A variação do gauge fixing, ela vai ser dmi delta a mi. Quem é o meu delta a mi? Sabe, né? A variação
do campo de gauge é nada mais, nada menos do que a derivada covariante de gauge atuando no parâmetro. Isso aqui é a variação, vamos dizer assim, do meu DNA, do meu gauge fixo. Então eu preciso saber a variação do meu campo de gauge, e aí aqui, isso aqui, aí quando eu faço a derivada funcional em relação ao ômega B, isso aqui me dá aquele operador dmi delta de x menos y, que aí é o que eu sanduícho com um ghost. C de x, C de y, mas aí essa delta aqui faz com que a coisa fique local. E aí a gente chega à ação de Faddeev-Popov, que é ghost, variação do gauge fixo em ghost. Então eu preciso ter a variação do campo de gauge. Só que agora eu estou no superespaço. Eu tenho que ter a variação, porque para fazer tudo isso aqui, o que eu vou precisar é tirar o meu delta V. No superespaço, análogo de tudo isso, aí eu já sei, meu gauge fixo é isso aqui. D2V igual a zero. Então, para eu fazer a variação do gauge fixo, é D2 delta V. E aí eu vou ter que derivar isso aqui em relação aos parâmetros de gauge. Só que agora eu tenho dois supercampos. Eu tenho o lambda e o lambda barrado. Então, o nosso Faddeev-Popov agora, ele não vai ser um problema simplesmente de um operador. Ele vai ser uma matriz 2 por 2, uma matriz funcional 2 por 2. É isso que a gente vai ter que chegar lá. Mas, antes disso, o primeiro passo é tirar o delta V. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a variação infinitesimal do meu campo de gauge. Quer dizer, o que nós vamos ter que fazer é buscar agora no superespaço, toda essa discussão, quer dizer, o nosso problema agora, quer dizer, o nosso atual, o nosso presente. O problema é chegar no superespaço. Variação de gauge, variação infinitesimal de gauge do V. Professor, Pode falar? só uma dúvida. Por exemplo, se eu quisesse construir a teoria pegando esse termo de Turing, eu poderia pegar. Desculpa que eu não estava prestando atenção. Você queria Por ver? exemplo, se eu quiser construir uma teoria de Young-Mills, Sim. um gauge fixo e um termo de Faddeev-Popov, posso somar eles todos. Todos eles. E quando eu abrir em supercampo, ele vai ser invariante naturalmente supercampo. Ele é escrito daquela forma. Exatamente isso. Não preciso construir transformação nenhuma para provar. Não. Se você escrever tudo supercampo, automaticamente é supercimento. Do mesmo jeito do termo de proca ali. Produto de supercampo é supercampo. Derivada covariante de supercampo é supercampo. Se a derivada covariante também é covariante de gauge, então você tem duas coisas ao mesmo tempo: invariância de Suzy e invariância de gauge. Do momento que você escrever toda a atuação só com supercampos e com derivadas covariantes dos supercampos, você garante supersimetria. Se você agora tem simetria de gauge, você tem que escrever supercampos e derivadas, as derivadas covariantes de gauge e de Suzy. Mas nós já sabemos o que fazer. Toda vez que aparecer uma derivada d barrado alfa ponto, ela continua. E toda vez que aparecer uma derivada de alfa, eu covariantizo aquela forma. E aí acabou. Se você tem automático, não precisa provar nada. Já está em supercampo. Essa é a grande vantagem de trabalhar com supercampo. Você não precisa ficar mostrando supersimetria a cada passo. Se você trabalhar com componente, você precisa verificar os passos intermediários que realmente você tem SUS. Certo? Então é melhor sempre que você puder trabalhar em supercampo e depois projetar em componente. Aí você... No caso, se eu precisar das transformações, tem uma regrazinha para fazer. A mesma coisa. Faz Você lá. sabe como tem as transformações de gauge e sabe quem são as transformações de SUS. Tá? E aí, quem faz fenomenologia, né, já sabe. Faz tudo isso, mas bota no gauge versus mino. Aí a gente, no caso não abeliano, é também possível escolher o gauge versus mino. A gente pode falar do gauge versus mino não abeliano, é exatamente a mesma coisa. Você elimina as componentes, você tem o VA, né? Ele vai começar exatamente aqui, beta barrado, sigma e teta, a miar. No gauge versus mino, tudo você passa igualzinho ao que você passava no caso abeliano. Você começa o teu supercampo já. Vai aparecer o gaugino e vai aparecer o campo auxiliar. Tá? Muito bem, então nós vamos para o que fazemos no caso. Né?
de Young Mills ordinário. No caso de Young Mills ordinário é delta AMA é menos FABC ômega B ABC mais menos D do ômega. Essa aqui é a transformação infinitesimal, né? O que dá para nós, a gente pode escrever isso aqui como sendo DI do ômega A. É o caso do Young Mills ordinário. O que nós vamos querer fazer é exatamente isso. Quem é o nosso delta V? Perfeito. Mas agora, da onde é que eu vou tirar o meu delta V? Da única transformação de gauge, da transformação de gauge que eu tenho para o V. Mas ela está no exponencial. Então vamos lá. Então vamos lá fazer o seguinte. Então nós vamos ter aqui. Então, se eu me lembro bem, nós tínhamos Nelson está copiando? Vocês estão copiando? Esse aqui é G', eu acho que eu começava assim, né? Opa. E G é isso aqui, lambda barrado. GV. Menos I. G lambda, é isso aí, né? Eu sempre faço isso assim. A gente vai pegar aqui, filinha barrada. GV', filinha. Aí eu faço a transformação de gauge, isso aqui vai ficar aqui barrado. Menos I, G, lambda barrado. GV', aí, G lambda aqui. Então isso aqui é que vai fazer o papel da nossa exponencial do campo de gauge. Então, GV, vai ficar, GV', vai ficar, isso aqui. Então, multiplica a esquerda por isso, multiplica a direita por menos, então está certo. Isso aqui. Então, nós temos essa transformação aqui. Então, eu tenho que tirar a partir daqui, que nós temos que obter é o nosso delta V. Vamos trabalhar de forma algebravada. Vamos trabalhar com V fechado. V é o VAGA. Então, não vamos abrir isso em termos de gerador, vamos deixar assim o máximo que a gente puder. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui vamos fazer, quer dizer, o que a gente precisa, a transformação do campo de gauge, eu vou fazer a transformação infinitesimal. Então, significa que aquela exponencial do gerador, eu posso expandir em primeira ordem humana, mas não vou expandir o V. O V, eu preciso isso aqui. Então, essa transformação é infinitesimal no ômega. Ou seja, essa transformação aqui é infinitesimal no lambda. Então, vamos escrever isso aqui assim. A G termina. Quando eu expandir, então vai ficar 1 mais I, G, lambda barrado. Aqui eu não posso expandir. Eu não estou pegando, eu quero pegar o meu supercampo de gauge inteiro. E aqui 1 menos I, G. Claro que esse 1 aqui é a matriz de identidade, né? Então eu vou ter o primeiro termo aqui, vai ficar delta. Então o que eu tiro daqui é o seguinte: é a variação do GV. GV' menos GV vai ser isso aqui. I, G, lambda barrado, GV, menos IG, AGV, então, GV', né? Então ficou, tá certo, né? Estou fazendo em primeira ordem no parâmetro de gauge, né? Mais termos, né, de ordem lambda 2, que não nos interessa. Eu estou fazendo exatamente o exercício daqui. Só que a diferença é que o meu campo de gauge, essa transformação, ela não é linear no campo de gauge. A nossa transformação do caso de Young Mills supersecreta é altamente não linear no campo de gauge, por causa dessa exponencial. Então, vamos parar por aqui, não está certo. Então, eu tirei isso aqui. Eu preciso chegar ao delta V. Tudo isso aqui é para me dar o delta V. Eu preciso do delta V para depois olhar a questão do gauge fixe e chegar ao delta V focal.
Então aí tem um truque. Estou me vendo aqui? Um truquezinho para fazer isso. Óbvio, o truque é fácil. A coisa é fácil, mas o truque que é engenhosinho. O que se faz é o seguinte. Você vê aqui, V exponencial de GV, né, o truque teria que correr nessa direção, é igual ao exponencial de GV vezes V. Comutou. V comuta com E elevado a GV. Aí vou fazer a variação disso. Isso aqui me dá delta V é a GV. Mais V delta é GV. Então aqui é a mesma coisa. Delta é GV vezes G mais é GV delta V. Perfeito, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso aqui, a gente traz esse termo para cá para isolar de um lado delta, lembrando que não posso comutar, porque isso aqui é matriz, isso aqui é matriz, né? Obviamente. Então, eu vou ter delta V é a GV. Aí trago aquele termo de lá, menos é a GV delta V. E aí vamos deixar esse carinha aqui desse lado, igual a. Aí aqui está, o delta do EGV. Esse eu conheço. O delta do EGV, em primeira ordem lambda, nós conhecemos. Vezes D menos V delta EGV. Está aqui, muito bem. Agora, o truque aí, tinha um truque aí que era o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu acho que para uniformizar isso, a gente multiplica essa equação assim, multiplica essa equação à esquerda e à direita, é isso que a gente contrai essa equação, seja a esquerda que a direita, no fundo sanduíche essa equação, colocando à esquerda é a menos GV sobre 2, aí colocamos aqui a nossa equação, e aqui é a menos GV sobre 2. Não sei se é mais, não, acho que os dois são. Então, coloca aqui, é a menos GV sobre 2. Aí aqui fica delta V. E aí aqui fica era GV sobre 2. Eu multipliquei a esquerda e a direita por é a menos GV sobre 2. A mesma coisa aqui, menos é a GV sobre 2. Delta V é a menos GV sobre 2. E aí aqui a gente faz a mesma coisa. Então vou apagar isso aqui, só lembrando desse lembrete aqui. Lembrando desse truquezinho. Então vai ficar a menos GV sobre 2. Delta é GV. V não faz, né? É a menos GV sobre 2. E aqui menos é a menos GV sobre 2. V delta é GV. É a menos GV sobre 2. Perfeito. Vamos lá. Então o que a gente sabe, né? Basicamente, o que é isso? Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agora, aqui incorre a seguinte necessidade. Vamos fazer um truquezinho aqui, que é o seguinte. Vocês se lembram, né? Só para definir uns operadores, aquele operador derivada de I. A gente geralmente faz isso, né? Quando a gente pega aquele... A gente define um operador assim, L, vamos dizer assim, LA, e pode definir esse operador aqui. LA atuando, vamos dizer assim, num certo objeto X, a gente define desse modo, é o computador de A com X. Vamos definir isso aqui, que é a chamada derivada de... Oi, fala! O pessoal está todo aí
Tá, lá embaixo. Dá uma parada ali, por favor. Vou lá embaixo.